Obrigado, bom dia para quem eu não dei bom dia. As crianças já saíram e eu queria convidar você a orar comigo para que Deus possa conduzir esse momento de meditação na palavra, amém? Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo que aconteceu até aqui, por tudo que ainda vai acontecer nesse dia. Eu peço ao Senhor que nesse instante em que nós estamos aqui voltados para ouvir a leitura da Tua Palavra e meditar sobre ela, que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, cuidar dos nossos corações, para que cada um possa aplicar na sua vida conforme apraz ao Senhor. Que o Senhor possa abrir as mentes e os corações para entender a sua mensagem e aplicar nas nossas vidas. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou, normalmente, irmãos, quando eu prego aqui, eu faço uma pregação expositiva, mas hoje eu vou abrir uma exceção. Eu vou fazer uma pregação sobre um tema. E esse tema é um tema interessante porque eu tenho uma cunhada que ela gosta muito de filme. Só que o gosto dela por filme é assim, coisa que me... terrível. Terrível não no sentido de filme ruim, mas um dia ela falou que para a gente assistir um filme, eu comecei a assistir um filme, era uma história de uma mulher que tinha um problema visual grave e ela ia ficar cega, e ela tinha uma filha que tinha o mesmo problema, e ela trabalhava numa fábrica, sofria para trabalhar, para juntar dinheiro, e tinha um cara que se aproximou dela para roubar o dinheiro. Chega no final aquela tragédia. Eu não consigo assistir filme assim. Eu não consigo assistir filme assim. Sinceramente, eu prefiro assistir filme de ficção, filme, sabe, filme que me faz sofrer. Eu sofro junto com o filme. Mas eu já venho há algum tempo, por razões que só Deus sabe, lendo alguns livros sobre sofrimento. Eu comecei lendo um livro de um autor chamado Viktor Frankl, que é um neuropsiquiatra austríaco, judeu, e considerado uma das pessoas que mudou muito o pensamento da psicologia moderna. Ele foi preso no campo de concentração, sobreviveu ao campo de concentração e se dedicou depois a escrever livros e a trabalhar sobre essa área da neuropsiquiatria, em que trata principalmente a respeito do sofrimento. Depois eu cheguei a ler um outro livro, que é um livro de um autor muito conhecido, que o pastor Manuel inclusive vai usar na célula de homens, esse autor, não o livro, um autor chamado Charles Swindoll. Ele realmente escreve textos muito bons, e ele escreveu um livro que o título é o seguinte: E se Deus tiver outros planos? E o subtítulo é Encontre Esperança quando a vida não sai como esperado. Por último, eu li um livro que realmente me impactou muito, de uma autora chamada Elisabeth Elliot. O título desse livro é O Sofrimento Nunca é em Vão. Nesse livro, a Elisabeth Elliot, ela define sofrimento de uma forma que eu acho que não escapa a ninguém. Você talvez ache hoje que você está sofrendo, ou talvez você ache que você não está sofrendo. Mas ela define sofrimento da seguinte maneira: sofrimento é ter o que você não deseja, ou desejar o que você não tem. Isso é importante porque todo mundo já teve algo que não deseja, mesmo que seja uma gripe. Não acredito que alguém aqui desejou imensamente ter uma gripe. Nossa, que bom, estou gripado. Não, a gente não deseja. Então, todos nós já tivemos na nossa vida experiência de enfrentarmos uma situação que nós não desejamos. E a maioria de nós, se não todos nós, já enfrentamos a situação de desejar algo e não ter. Agora, você já imaginou um mundo em que ninguém tenha nada indesejável, ou seja, não aconteça nada para você que você não deseja, ou que, por outro lado, você tenha tudo o que você deseja? Talvez, dentro da sua imaginação, esse é o mundo ideal. Um mundo onde eu tenho tudo o que eu quero e que nada do que me incomoda chega até mim. Tem um autor chamado Malcolm Muggeridge, ele é um autor britânico, um jornalista autor britânico, que sobre esse assunto, sobre ter tudo que deseja ou não ter coisas que não deseja, ele escreveu a seguinte frase: se por acaso você eliminasse o sofrimento, o mundo seria um lugar terrível, pois tudo aquilo que corrige a tendência humana de se sentir importante demais, de se gabar em excesso, desapareceria. O homem já é mau o bastante agora, mas seria absolutamente intolerável se nunca sofresse.
é algo que a gente não para refletir. E a proposta minha hoje, como eu falei que era um tema, era refletir sobre o cristão diante do sofrimento. Porque, diante da definição da Elizabeth Elliot, nós podemos entender que todos nós sofremos de alguma maneira. Sofrimento faz parte da existência humana. Segundo esse autor, o sofrimento é algo que tem o poder de nos transformar, de fazer nós enxergarmos que nós não somos a última bala do pacote, que nós não somos o melhor pedaço da pizza, nós não somos nada disso, nós somos seres caídos, falhos, e que o sofrimento muitas vezes nos faz estar diante disso. Ele dá um conselho, que é um conselho interessante. Você pretende não sofrer nessa vida? Se perguntasse aqui, você não quer mais sofrer nessa vida? O conselho que ele dá para quem não quer mais sofrer é: não ame ninguém nem nada. Se você não amar nada nessa vida, se você não amar ninguém nessa vida, você talvez esteja se poupando de sofrer. Basta você amar alguém em que você está se expondo ao risco do sofrimento. Os pais presentes aqui talvez possam confirmar isso que eu estou dizendo. Você que tem filhos, sofre com ele desde a primeira infância. Desde que eles pegam aquela primeira gripe, desde que eles caem de repente num pula-pula, desde que eles crescem e começam a se achar donos do mundo, nós sofremos pelos nossos filhos a vida inteira deles. E nós sofremos porque nós os amamos. Esse é o... E você muitas vezes sofre na sua vida quando você não consegue conquistar algo que você gostaria, ou quando você perde algo que você tinha, porque de alguma forma você ama aquilo que você tem em torno de você. Agora, mesmo sabendo que todos nós sofremos e sofreremos, existe algo que nos ajuda a enfrentar esse sofrimento de uma forma bem cristã. É a certeza inabalável que nós temos que ter de que Deus é amor. Agora, se você tem certeza absoluta de que Deus é amor, como que você consegue então conciliar essas duas verdades? Deus é amor, mas o sofrimento existe. Esse é um desafio que eu não pretendo de maneira nenhuma esgotar, nem posso, nem tenho capacidade para poder esgotar esse assunto. Mas é algo que perturba muitas pessoas, principalmente quem não crê. Como Deus é bom se o sofrimento existe? Somente a cruz de Cristo é capaz de harmonizar essa aparente contradição entre Deus amar e o sofrimento existir. Se você entendeu a cruz de Cristo, você entende o verdadeiro amor de Deus expresso na pessoa de Jesus, que se entregou como sacrifício perfeito para que todos nós pudéssemos estar diante de Deus reconciliados com Ele. Se você entendeu o sacrifício de Cristo, você entendeu algo que é muito importante para você poder suportar tudo o que a vida te reserva. E eu queria te convidar, para a gente poder pensar um pouco mais sobre isso, a abrir a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, no capítulo 10 da Carta aos Hebreus, e nós vamos ler a partir do versículo 32. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Eu, como de costume, vou ler na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar na sua versão mesmo, vai estar sendo projetado aqui a NVI. Hebreus 10, 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele.
Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Como vocês sabem bem, não se sabe quem foi o autor da carta aos Hebreus. Discute-se muito, várias sugestões, mas não existe convicção de quem foi que escreveu. Mas o que se sabe é que essa carta foi escrita para judeus que tinham se convertido ao cristianismo e que viviam numa região onde a Turquia hoje é chamada Ásia Menor. Eles tinham se convertido ao cristianismo. E outra coisa que a gente sabe sobre eles é que eles estavam sofrendo muito. Eles estavam sofrendo muito, principalmente por serem cristãos. Eles estavam sofrendo por serem cristãos, estavam sendo pressionados pelos judeus que viviam em torno deles e que ainda não tinham entendido o Evangelho, não tinham se rendido a Cristo, a que eles retornassem, mesmo como cristãos, a praticar tudo aquilo que o judaísmo prescrevia. Então eles deveriam voltar a sacrificar, eles deveriam voltar a fazer tudo aquilo que o judeu fazia. De certa forma, o que eles estavam querendo desses cristãos é que eles mudassem o cristianismo, adaptassem o cristianismo a uma outra forma, o que de alguma forma adultera o cristianismo. Cristianismo é Cristo, o centro é Cristo, Cristo é tudo. E portanto, se eu acrescento algo ou eu tiro algo, eu estou adulterando o que é ser cristão. E eles estavam sendo pressionados a isso. Qual era a consequência dessa pressão? Todo tipo de sofrimento, desde sofrimento de privação material, de não conseguir de repente comprar coisas que poderiam ser compradas para a sua subsistência, até mesmo a serem presos, insultados, e vocês sabem bem, vocês conhecem aquela época, era uma diversão romana, pegar muitas vezes pessoas, os cristãos serviram para muito isso, e jogar nas arenas para serem devorados por feras, para delírio de todo mundo que estava sentado em volta. E essas pessoas eram feito espetáculo para aquele público. Por isso que a chave para você entender esse texto é você reler o versículo 36. Preste bem atenção no que está dito no versículo 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. O autor de Hebreus está dizendo para aquelas pessoas que estavam sofrendo muito, de uma maneira que eu arrisco dizer que nenhum de nós aqui sofreu, por mais que você tenha sofrido, a perseverar. E a pergunta que a gente poderia fazer para o autor de Hebreus, ou que aqueles leitores poderiam fazer, como eu consigo perseverar diante de todo o sofrimento? E é o que ele vai responder aqui, de alguma maneira. Antes de mais nada, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Sofrimento é o tipo da coisa que existe na nossa vida que não permite algum tipo de indiferença. Ninguém pode dizer que está indiferente ao sofrimento. Nenhum de nós, quando sofre, é indiferente ao sofrimento que a gente tem. O que nos diferencia é a maneira como nós respondemos ao sofrimento. O importante, então, no sofrimento não é o sofrimento em si, mas a maneira, a sua reação a ele, a maneira como você responde. O sofrimento pode, então, te transformar numa pessoa melhor, ou ele pode te transformar numa pessoa pior. Depende da reação que você tem a ele. No versículo 32, o autor começa, então, a mostrar como você consegue suportar o sofrimento. Ele diz para eles: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, ou seja, depois que vocês conheceram a Cristo, depois que vocês se tornaram cristãos, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. A luta e o sofrimento começou na vida desses cristãos como cristãos, embora eles tenham tido, assim como eu e você, sofrimento a vida inteira, dentro da definição que a gente leu no início, no momento que eles se converteram. Eles sofreram por terem escolhido Cristo, ou por terem sido escolhidos por Cristo. Eles, a partir do momento em que se tornaram cristãos, eles passaram então a viver o sofrimento pela sua fé. A vida cristã, e essa é uma experiência que muitos de nós podemos testemunhar, é uma vida também marcada por dores. Nós cremos e por isso sofremos.
Você deve ter experimentado isso. Você deve ter experimentado rejeições dentro da sua própria família pela sua fé. Você deve ter experimentado ridicularização perante os seus amigos pela sua fé. Você deve ter experimentado algum tipo de perseguição no seu trabalho, na sua casa, pela sua fé. Talvez você tenha perdido amigos, talvez você tenha vivido a separação de parentes pela sua fé. Pela nossa fé, nós somos muitas vezes perseguidos, rejeitados, discriminados, enfim, isso faz parte da nossa vida. E o que o autor de Hebreus está pedindo aqui para eles é que eles se lembrem disso. No versículo 33, ele ainda diz mais: vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Naquele tempo, como eu já falei para vocês, cristãos eram jogados em arenas, então eram expostos. Mas o que o autor de Hebreus quer dizer para eles é o seguinte: o próprio Cristo foi exposto a um espetáculo público, o próprio Cristo foi insultado, o próprio Cristo sofreu aquilo que vocês sofrem. Se isso aconteceu com o Filho de Deus, imagine conosco, imagine com os seus discípulos. Por isso, dentro desse primeiro ponto, o que o autor de Hebreus traz para a gente, para mim, para você, cristãos de hoje, que não vivem nem sombra desse sofrimento que eles viviam aqui, que é uma maneira de nós podermos atravessar talvez o sofrimento que você está vivendo hoje, ou talvez os sofrimentos que você ainda vai viver nessa vida. Qual é uma das formas de eu atravessar esse sofrimento e perseverar em sofrimento? É eu lembrar, na verdade, quem eu sou e a quem eu sirvo. Saber que eu, na verdade, sou nascido de novo em Cristo Jesus. Eu pertenço a Cristo. Eu sirvo a Cristo. Um Cristo que se humilhou ao se fazer carne, a viver como nós, a dar a sua própria vida por nós, a se fazer espetáculo por nós e ressuscitar ao terceiro dia, para dizer que Ele voltará para buscar todos aqueles que são dele. Mesmo sofrendo, mesmo sendo perfeito, Cristo aceitou o sofrimento por nós. Se você está sofrendo, lembre-se de Cristo. Se você está sofrendo, lembre-se de quem você é. Se você entende que Cristo é o seu Senhor, isso não vai tirar o seu sofrimento, mas isso vai te fortalecer para enfrentar o sofrimento do dia a dia. Lembre-se também de tudo que você já viveu, porque sofrimento é algo interessante. Às vezes eu percebo isso comigo mesmo, quando eu passo algum tipo de sofrimento. Parece que aquele sofrimento que eu estou vivendo é o maior que eu já tive. E às vezes a gente olha para trás e a gente tem a experiência de ver quantas vezes a gente passou por sofrimento e Deus nos conduziu. Quando o sofrimento acaba, a gente olha para trás e pode enxergar o quanto aquilo de alguma maneira trabalhou em nossa vida. Eu vejo isso em pessoas que eu conheço que já viveram, por exemplo, experiências de doenças graves. Pessoas que sofreram doenças em que ameaça de uma forma muito impactante a sua vida e que se recuperam e que saram. Geralmente essas pessoas, quando entendem o papel daquilo na sua vida, às vezes se tornam pessoas melhores por esse sofrimento. Se nós estamos falando de cristãos, a sua fé muitas vezes é lapidada nesses momentos de sofrimento. Lembrar de sofrimentos passados, lembrar quem eu sou e lembrar a quem eu pertenço, me ajuda a atravessar momentos de dores, momentos de sofrimento. Agora, se por um lado a gente pode estar sofrendo de uma forma passiva, ou seja, eu não fiz nada para acontecer aquilo que está acontecendo, eu também posso ter sofrimentos de uma maneira ativa, ou porque eu fiz alguma coisa errada, que é o que eu espero que não seja o seu caso, ou até por coisas que eu fiz que me levaram, de certa forma, a sofrimento. Isso estava acontecendo na vida desses cristãos. Veja o que ele diz no versículo 33 e 34, final do 33 e começo do 34.
Outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. E no 34, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Eu não sei se você tem a ideia do que era uma prisão nesse tempo. A gente, quando pensa em prisão, lógico, vem na nossa cabeça o presídio. Aqui Taubaté, forrado de presídio, em Taubaté, Tremembé, a gente tem bem na nossa cabeça. Mas o presídio que você conhece aqui é um departamento público, em que as pessoas são levadas para lá, perdem a liberdade, nada agradável com isso, mas elas recebem comida, roupa lavada, banho, todas essas coisas. Mesmo presos, eles têm direito a tudo isso. Nessa época aqui, não. Existiam algumas pessoas que eram jogadas em prisões, e se elas não tivessem alguém que levasse comida para elas, elas morriam de fome. Se elas não tivessem alguém que levasse o que se agasalhar, elas morriam de frio. Porque não era um departamento público. E o que ele está dizendo aqui, estes cristãos que estavam sofrendo, mesmo sofrendo, eles abriam mão das suas próprias posses para levar comida, sustento e vestimenta para quem estava preso. Não bastasse isso, imagina o seguinte: alguém está preso por ser cristão, essa era a realidade daqui, e você vai levar comida para ele todos os dias. O que deve levar as pessoas que tomam conta daquele a pensar: esse camarada é cristão também, porque ele vem todo dia aqui trazer comida para alguém que está preso por ser cristão. Então essas pessoas que faziam isso, não só abriam mão dos seus próprios bens, mas arriscavam a própria vida para poder fazer isso. Mesmo sofrendo, eles tinham atitudes que poderiam aumentar ainda mais o sofrimento deles. Como cristãos, a gente precisa aprender a nos expor e nos compadecer daqueles que sofrem. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de um texto que eu gosto muito, e todas as vezes que eu converso com alguém sofrendo, eu cito esse texto. É Isaías 58, versículo 10 e versículo 11. Se você quiser abrir aí, Isaías 58, 10 e 11, está escrito assim: se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Não se trata de pensar que existe alguém no mundo que sofre mais do que eu, tá? Porque às vezes a gente tenta consolar uma pessoa que está sofrendo, principalmente filho, né? Mas não é nada, é tanta gente sofrendo, tanta gente passando fome, tanta gente morrendo sem ter o que comer na África, e você vê chorando por causa disso. Não se trata disso. Não se trata de olhar e tentar consolar uma pessoa que sofre, dizendo que existe gente que sofre mais no mundo. Se trata de simplesmente pensar que o sofrimento que eu estou passando não me impede de servir a outro que também sofre. O sofrimento que eu e você passamos não deve ter o poder de nos impedir de servir aqueles que estão na nossa volta. E quando eu estou falando aqueles que sofrem, você deve estar pensando naquela pessoa que está sofrendo muito. Tenta pensar naquilo que Elizabeth Elliot falou. E aí eu queria te apontar uma quantidade enorme de pessoas que sofrem por não conhecer a Cristo. O sofrimento que eu vivo é algo que não deve me impedir de servir aqueles que não conhecem a Cristo. Muito pelo contrário, o meu sofrimento pode muitas vezes ajudar as pessoas a enxergarem Cristo. Porque eu creio que assim como aquelas pessoas se expunham ao risco de serem presas, muitos também, ao observarem o comportamento daquelas pessoas, se renderam a Cristo por isso. Por ver o poder de Deus agindo na vida delas. Entenda que isso que eu estou dizendo para vocês, o que o texto de Isaías diz, é que servir é algo que é agradável a Deus. E é interessante o poder do servir. Porque quando nós sofremos, muitas vezes parece que nós somos o centro do universo.
Nós somos as únicas pessoas que sofrem. Nosso sofrimento é a única coisa que nós enxergamos. Mas, na verdade, quando nós olhamos para o outro, nós tiramos o foco do nosso sofrimento. E tirar o foco do seu sofrimento é uma forma, muitas vezes, de aliviar as suas dores e te ajudar a caminhar. Esse versículo de Isaías não é uma promessa de que se você servir, você está sofrendo, você servir, vai ficar tudo bem. Não é uma promessa disso. Mas é uma certeza de que a maneira como você enxerga o sofrimento vai mudar. E o seu interior vai mudar. E a maneira como as pessoas te enxergam vai mudar. Você, mesmo diante de qualquer sofrimento, estar disposto a servir os que sofrem, é algo que muda a sua visão a respeito de você mesmo, a sua visão a respeito do sofrimento e a visão das pessoas a seu respeito e a visão das pessoas a respeito do Cristo a quem você serve. É uma consequência natural. É por isso que Isaías diz que você será luz no meio das trevas. A luz que se transforma em dia. O próprio Senhor vai te guiar constantemente. Os seus ossos vão ser fortalecidos e você vai ser um jardim no meio a esse deserto onde as pessoas matarão a sua sede. Essa é a promessa do texto de Isaías. É isso que nós temos que nos apegar. Por isso, o segundo ensinamento do autor de Hebreus, que poderia ser aplicado na nossa vida, é que como perseverar? Primeiro, saiba quem você é e a quem você serve. Segundo, tire o foco de você mesmo. Tire o foco de você mesmo, para você poder perseverar no sofrimento. No versículo 35, voltando para Hebreus, ele escreve: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Não abram mão da confiança que vocês têm. Então ele está escrevendo para crentes, está escrevendo para mim e para você. O que significa confiança que vocês têm aqui? Você pode pensar em confiança como um pensamento positivo, que é muito comum. Você chega para uma pessoa que está sofrendo: não, fique em paz, vai dar tudo certo. Eu queria ver você chegar para uma pessoa que está sofrendo e falar: fique em paz, vai dar tudo errado. Ninguém vai consolar assim. Eu espero que você não faça isso, né? Mas pode ser que dê tudo errado. Você já pensou na possibilidade que pode ser que dê tudo errado? Você já pensou na possibilidade de você chegar naquela pessoa que está amargando uma doença terminal e poder dizer para ela: vai piorar, porque às vezes vai piorar. Mas ele diz: não abram mão da confiança. Confiança, que ele quer dizer aqui, está ligado com fé. Confiança é se entregar por completo a Deus. Isso é fé. Durante o sofrimento, aqueles irmãos dali, judeus convertidos ao cristianismo, estavam sendo desafiados pelo autor, que mesmo diante dos sofrimentos, eles continuassem a confiar. Confiança é muito importante, mas vamos ser sinceros, não é fácil. Não é fácil. É difícil você confiar quando você não consegue enxergar o dia seguinte. Eu me sinto assim. Quando eu estou diante de uma situação em que eu não tenho controle sobre ela, que eu não consigo enxergar o que vai acontecer amanhã, como eu não sei o que vai acontecer dependendo do passo que eu der, isso me deixa inseguro, me deixa aflito. E confiar nessas horas é muito difícil. E é preciso que você reconheça que é muito difícil. E se você reconhecer que é muito difícil, você está perto de reconhecer que só em Cristo é possível. Eu poder caminhar segundo a vontade dEle, ter as atitudes segundo a vontade dEle, sem ter a certeza do que vai acontecer. Essa dificuldade de enxergar faz com que a atitude de muitos de nós, quando está sofrendo, é ficar estático, parado. Eu não vou nem para frente, nem para trás, nem para o lado. Diante de uma situação que me ameaça, eu fico sem me mexer. Eu citei hoje no IBD, que eu estava num congresso essa semana, e eu escutei uma frase, que eu fui ver depois, é uma citação comum na internet, não se sabe, é apócrifa, não sabe quem é o autor, mas ela está dizendo o seguinte: um passo não te leva onde você deseja chegar, mas tira você de onde você está. Se você der um passo
Você não vai chegar onde você quer, mas você vai sair da onde você estava. Um passo é o que a gente precisa muitas vezes. Um passo e um passo de fé. Eu estou sofrendo, estou estático, estou com desejo de não fazer mais nada, não quero sair da minha casa, não quero comer, não quero conversar com ninguém, não quero nada. Qual é o desafio? Dê um passo. Um passo compete a você. Te sustentar nesse passo é o que Deus vai nos fazer. Por isso não se trata de fazer isso na minha força. Se trata de renovar a minha força e a minha esperança em Cristo. É isso que nós precisamos entender. O autor de Hebreus estava exortando aqueles irmãos que estavam sofrendo a renovarem a esperança e a confiança deles em Cristo. E dizendo assim no coração deles, e talvez você possa dizer isso: Senhor, eu não entendo. Eu não entendo por que eu estou passando por isso. Senhor, eu não gosto do que está acontecendo comigo. Essa situação me incomoda muito. Mas eu completo a frase dizendo: mas eu creio que só o Senhor tem o comando do universo e só o Senhor pode me conduzir nessa situação. Por isso eu quero estar nas suas mãos. Me leve o Senhor para onde o Senhor me levar. Essa é a atitude de confiança e de fé. Não é uma atitude de acreditar que tudo vai dar certo, mas uma atitude de ter a confiança de que eu estou nas mãos do Criador do Universo. E que nas mãos dele, ele vai me conduzir e me sustentar por onde eu estiver, ou pelo caminho que eu atravessar. Pode ser que essa declaração te leve a reconhecer pecados e se arrepender deles. Porque sofrimentos que muitas vezes são consequências de nossos pecados carecem do nosso arrependimento. E algumas vezes nós permanecemos nesse processo até que o arrependimento venha. Mas isso vai representar também muitas vezes a mudança da nossa mente. E aos poucos Deus vai nos dando a sabedoria que a gente precisa para que cada passo que a gente vai dar seja um passo de sabedoria. Guarde uma coisa com você: o cristão, ele não está como um barco à deriva, sem piloto, sem vela, sem timão, sem nada. Um cristão é alguém que está seguro nos braços eternos do seu Senhor Cristo Jesus. Não importa o que esteja acontecendo na sua volta, não importa o tamanho da tormenta que você tem, terá ou teve, você está seguro nos braços eternos do seu Criador. É por isso que ele pode exortá-los a permanecer em confiança. A fé nos momentos de sofrimento é o que nos sustenta. A fé é o que dá equilíbrio moral para que você tome atitudes corretas, mesmo quando as pessoas têm atitude incorreta com você. A fé é algo que te mantém espiritualmente, mesmo quando muitas vezes você não entende. A fé tem que ser firmada na rocha, que é Cristo Jesus, e não na sua capacidade de resolver problemas. Lembre-se do seguinte só: fé não é um sentimento. Essa confiança que o autor de Hebreus diz aqui, não é um sentimento. Eu estou sentindo que eu tenho fé. Não é isso. Assim como o amor também, que é ensinado aqui, não é um amor de sentimento. A fé é uma ação obediente. A fé é agir conforme Deus quer, mesmo quando a minha vontade diz o contrário. Essa é a fé que me sustenta em meio aos sofrimentos da vida. Por isso, a terceira lição, para que a gente possa enfrentar momentos de dificuldade, é: confie no Senhor. Coloque o seu sofrimento diante dele. No versículo 36 de Hebreus, ele diz: vocês precisam perseverar, como a gente já leu, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. A fé, a confiança em Cristo está ligado naquilo que ele nos prometeu. E ele não prometeu que a gente teria uma vida de um mar de rosas. Muito pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a confiança no que ele nos prometeu, e se nós cremos
de verdade, nós temos a certeza de que tudo o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Tudo o que nos foi prometido por Cristo, Ele cumprirá. O que o autor de Hebreus está dizendo para aqueles irmãos que estão sofrendo, a pátria de vocês não é essa. A pátria de vocês é uma pátria celestial. Vocês estão sofrendo, mas vocês vão suportar, porque vocês têm a certeza de que esse sofrimento vai acabar, mesmo que seja com a morte de vocês, mas ele vai acabar. Uma vez eu vi uma frase que é interessante, que diz o seguinte: se você crê em Cristo de verdade, esse mundo é o pior inferno que você vai viver. Mas se você não crê, esse mundo é o melhor céu que você vai ter. Por isso, por maior que seja o sofrimento, nós temos a certeza de que Cristo é maior do que todas as coisas. Isso deveria em nós, mesmo eu reconhecendo a dificuldade disso, a termos um espírito de gratidão, a sermos gratos. E se você ler a carta de Paulo aos Efésios, você vai ver, no capítulo 5, ele dizer que nós devemos dar graças a Deus, ou seja, nós devemos ser gratos em tudo, ou em todas as coisas. Nós somos muito bons em sermos gratos quando as coisas nos agradam, mas perceba, a declaração de um cristão é que Deus tem controle sobre todas as coisas. Então Ele tem controle também sobre o mal que te aflige. E a nossa gratidão a Ele deve ser não gratidão pelo sofrimento em si, mas gratidão por Ele ser o nosso sustento mesmo em tempos de tribulação. Charles Swindoll, que eu citei para vocês, escreve no livro dele, no primeiro capítulo, uma história que me marcou muito. A história de uma menina chamada Amy. A Amy era uma moça tímida. Ela era a mais velha de 7 irmãos. Ela nasceu no ano de 1868, na Irlanda do Norte. A família dela era muito pobre. Mas como nenhuma desgraça pode permanecer às vezes assim, ela perdeu os pais. Ela era a mais velha de 7 irmãos, o pai e a mãe morreram. Então aquilo que já era muito difícil se tornou pior. Eles ficaram nessa situação em extrema pobreza. E ela acabou sendo adotada por uma família. Mas ela foi adotada também por uma família que não tinha nenhuma condição de dar a ela mais do que roupa e comida. Então, ela permaneceu em sofrimento material. Ela era uma menina pequena, ela se sentia feia e ela era tímida. E para que as coisas não ficassem também sem piorar um pouco, ela foi diagnosticada com uma doença neurológica degenerativa ainda na infância. E essa doença acompanhou a Amy pelo resto da vida dela. Durante toda a vida dela, essa doença progressiva, que ia limitando a Amy, viveu com ela durante essa vida. Só que algo mudou na vida da Amy. Quando ela tinha 20 anos, em 1888, ela estava assistindo uma convenção evangélica em Keswick, na Inglaterra, ouvindo falar um homem chamado Hudson Taylor. Hudson Taylor foi um famoso missionário, até hoje citado por muitos, responsável pela evangelização da China. E Taylor já era naquele tempo um grande missionário, e ele estava contando tudo aquilo que Deus estava fazendo na China, e tudo aquilo que Deus o tinha chamado e escolhido, tirado dentro de um meio de pobreza da Inglaterra e o levado a fazer tudo aquilo. E ele, nesse discurso, ele diz que ainda previa que Deus faria muito mais ainda no futuro do que estava fazendo através dele. Várias vezes Taylor mencionou a gratidão a Deus por ter escolhido no meio daqueles que eram excluídos na Inglaterra para poder fazer essa obra na China. Ao ouvir isso, a Amy pensou: nossa, e se Deus pudesse me usar para fazer algo assim? Totalmente improvável dentro de uma pessoa que sofria o que ela estava sofrendo. A partir desse momento, Deus começou uma obra na vida dela. E depois de vários acontecimentos que foram todos eles orquestrados de forma soberana por Deus, Amy acabou na Índia,
onde ela passou os próximos 56 anos da vida dela como missionária, dedicada a cuidar de meninos e meninas que ela resgatava do tráfico humano para a prostituição. E ela resgatava meninos e meninas e cuidava daqueles meninos e meninas. Antes de morrer, a Amy resgatou e serviu mais de 1.000 crianças que eram vítimas de exploração sexual comum na Índia. Publicou 35 livros. E a pedido dela, nenhum dos livros saiu no nome dela. Ela ainda pediu, e foi atendida, que na pedra onde ela estava sepultada, no mármore onde ela estava sepultada, não gravassem o nome dela, porque ela entendia que tudo aquilo que ela era obra de Deus. As crianças já adultas que ela salvou, ao invés de escreverem o nome dela, colocaram em cima do túmulo um bebedouro, para que pássaros pudessem beber água ali, simbolizando tudo aquilo que ela fez. Mesmo diante do sofrimento, que o sofrimento dela acho que é muito maior do que qualquer um de nós, ela foi capaz de servir. E num dos livros tem um poema que ela escreveu, e no final do poema ela escreve o seguinte: dá-me o amor que ajuda a prosseguir, a fé que nada pode destruir, a esperança que nada mais refreia, a paixão que como fogo incendeia. Não deixe que eu me transforme em torrão, faz-me chama de Deus em combustão. Como eu falei no início, sofrimento nos leva a algum tipo de reação. A escolha de Amy foi não se tornar amarga pelo sofrimento, mas de servir. Foi de não se tornar um torrão ou um carvão, mas se tornar uma brasa ardente. Foi se tornar útil e grata ao Deus em quem ela confiava e que ela desejava servir. Por isso a quarta lição para quem passa por algum tipo de sofrimento, para se manter fiel a Deus, se manter firme, é ser grato a Deus por tudo, especialmente pelo que há de vir diante do sofrimento, porque porque a fé nos ajuda e a gratidão nos ajudam a vencer momentos de sofrimento. Voltando para Hebreus, versículo 37, ele diz: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. E para encerrar, ele cita passagens de Abacuque. Essa citação que ele faz aqui no versículo 38 é Abacuque: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós somos salvos e permanecemos fiéis pela ação de Deus em nós. É Deus quem nos sustenta. Por isso que ele diz que o justo viverá pela fé. Os sofrimentos que você tem, ou que você terá, ou que você teve, são momentâneos. E você permanecendo fiel, eles confirmam a sua fé. Confirmam para você mesmo a sua fé. No versículo 39, quando você lê, ele volta a afirmar a identidade deles. Ele olha para eles que estão sofrendo e diz: nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos dos que creem e somos salvos. A base, então, é permanecer. Por isso, eu queria encerrar essa mensagem te convidando a responder o versículo 39 como se fosse uma pergunta e não uma afirmação. Eu poderia reescrever o versículo 39 perguntando para você: você é dos que retrocedem e são destruídos? Ou você é dos que creem e são salvos? A sua resposta deve te motivar a buscar. Se você estiver sofrendo, existem vários exemplos bíblicos. Você tem um exemplo de José. José foi maltratado pelos irmãos, jogado num poço, vendido como escravo, foi levado para uma terra distante, foi preso injustamente, depois confiou em determinados homens que o traíram, mas Deus o exaltou de uma maneira sobrenatural. Por isso que ele pôde dizer, como ele disse em Gênesis 45:8, assim não fostes, falando com os irmãos dele, assim não fostes vós que me mandaste para cá, e sim Deus. Ou seja, José reconhecia que Deus era soberano sobre todas as coisas,
que mesmo os irmãos tendo feito a maldade que fizeram sobre ele, Deus continuava soberano sobre todas as coisas e conduzindo a todas as coisas para que chegasse aquele fim que nós conhecemos. E depois, em Gênesis 50, 20, ele diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. E ele coroa isso quando ele chama um dos seus filhos de Efraim, que quer dizer, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Sofrimento e amor andam juntos. Deus nos ama, mas não nos impede que soframos. Pelo contrário, ele sofreu para nos dar a vida eterna na pessoa do Filho. Sofrimento e amor andam juntos, por isso, de certa forma, amor significa sacrifício. Sacrifício na Bíblia é uma oferta a Deus. O convite então para você que está sofrendo é oferecer isso a Deus. Como que eu oferto isso a Deus? Sendo obediente. Sendo obediente é o que a palavra diz. Elizabeth Elliot, nesse livro que eu falei para vocês, encerra o livro dela com uma frase. A última frase dela no livro é: descobri que não existe consolo algum que se equipare à obediência. Não existe nenhum consolo que se compare à obediência. Por isso, a quinta e última lição para você que sofre é: seja obediente ao que Deus ensina nas Escrituras, mesmo que seja contrário à sua vontade. O que o autor de Hebreus nos ensina para que a gente persevere no momento de sofrimento? Primeiro, identidade. Quem você é? Você é dos que retrocedem ou você é dos que permanecem? Segundo, serviço. Tire o foco de você mesmo. Sirva. Terceiro, fé, confiança. Deus é soberano sobre todas as coisas, mesmo quando nós não enxergamos. 4, gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito e sustentado na sua vida. E 5, obediência às Escrituras. Não pegue atalhos, continue o caminho que Deus há de fazer a obra para a qual Ele te chamou. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus dê uma semana para vocês abençoada. A equipe de louvor vai voltar para poder ministrar o último cântico e enquanto eles vêm, eu convido vocês a orarem comigo para que a gente possa encerrar esse momento. Pai, eu queria te louvar e te agradecer por tudo aquilo que o Senhor é. Queria te louvar e te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu amor sempre presente. Queria te louvar e te agradecer, até mesmo por momentos em que o Senhor nos permite passar de dores e sofrimentos, mas que são um instrumento do Senhor para a transformação do nosso caráter, para que a gente conheça mais do Senhor. Senhor, eu queria te agradecer também por todas as bênçãos que o Senhor já derramou nas nossas vidas e que ainda vai derramar. Que a gente não se esqueça delas, porque às vezes em momentos de sofrimento a gente se esquece de tantas coisas boas que o Senhor já nos deu. Senhor, eu queria colocar diante do Senhor a vida de todos que nesse momento passam por algum tipo de sofrimento, que eles possam renovar a esperança e a fé e a confiança deles no Senhor, e que dessa maneira o Senhor possa os conduzir a serem testemunho um dia de como o Senhor é fiel a todos aqueles que o temem. Senhor, que nós possamos ser levados a colocar o nosso coração diante do Senhor em clamor, porque o Senhor não é indiferente àqueles que o clamam. O Senhor ouve o clamor do justo. Por isso, Senhor, que nós possamos ser conduzidos a colocar as nossas vidas diante do Senhor. Que essa semana seja uma semana abençoada na vida de todos e que todos possam permanecer firmes na Tua palavra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus.